Esse vídeo hoje vai ser muito, muito legal, gente, porque eu vim contar pra vocês, como já tá aí na descrição do vídeo, como foi a minha ida no maior evento gospel que eu fui, que foi no Juntas Conferência, né? No último vídeo aí eu postei pra vocês mais ou menos como é que foi, porque eu fiquei gravando tudo pra mostrar pra minha mãe. Só que eu vim aqui explicar pra vocês, porque não era pra mim estar lá, sabe? Na verdade, o ingresso não era meu, o ingresso era da minha mãe. O que aconteceu? Eu vi, né, no Instagram. Vou passar aqui uma água micelar, gente. Que meu rosto tá todo... a água tá toda suja de maquiagem. Mas enfim, deixa eu falando aqui pra vocês. Eu vi lá no Instagram que teria essa conferência. E eu achei muito legal, porque assim, eu só via pregações da Camila Barros. E minha mãe via que eu só via pregações da Camila Barros. Porque eu sentava lá no sofá dela, ou ficava aqui em casa, mas às vezes a gente tava sentada lá conversando, e ela pegava o celular dela, pegava o meu, e eu ficava assistindo a pregação. E eu assistia praticamente todos os dias, todos os dias. E aí, gente, eu vi que teria essa conferência, né? Aí eu falei, mãe, vai ser muito legal. Aí minha tia tinha me mandado no Instagram. Aí eu comentei com minha mãe, vai ser, provavelmente vai ser muito legal essa conferência. Eu queria ir, porém, porque que eu não falei, eu falei pra minha mãe ir e eu não iria, porque por causa das crianças. Porque Noah, ele é mais chatinho pra ficar sem mim, entendeu? Na verdade, ele não ficava sem mim. Ele passava mal e tudo mais, agora que ele... Aí eu nunca mais deixei ele sozinho, aí eu não sabia qual seria a reação dele. Então eu falei pra minha mãe ir. Eu falei, mãe, vai ser legal e tal. Aí, acabou tendo um ônibus aqui na igreja da minha tia, que levaria o pessoal pra conferência, né? Daí foi minha prima, minha tia, uma outra prima minha, esposa do meu primo, e iria minha mãe, dentro do ônibus. Só a esposa do meu primo que ia em outro ônibus, né? Porque ela não mora próxima, ela ia no ônibus da igreja dela. Aí, gente, faltou assim, no dia anterior, não, faltavam uns 3 dias e minha mãe tava falando assim, Eduardo, eu não sei se eu vou conseguir ir, tenho que acordar muito cedo, tenho que ficar na fila, e vai ser muito cansativo, e eu não sei se eu vou conseguir ir. Eu falei, mãe, mas você já comprou o ingresso, você já pagou, então vai. Aí, gente, um dia antes da conferência, minha mãe falou pra mim ir, porque ela falou que ela não tava se sentindo bem. E ela falou pra mim ir. E tipo assim, gente, foi muito surreal, porque minha mãe já ficou com o Noah e sabe que ele passa mal quando não está comigo. Sabe que ele passa mal, porque foi ela que ficou com ele porque eu fui trabalhar. Eu fiquei aqui. Eu tenho vídeos aí quando eu tive que ficar aqui em Macaé a trabalho. E minha mãe teve que levar ele, né? Porque não tinha ninguém pra ficar com ele aqui e tal. E aí. E ela falou, vai. Aí eu achei, tipo assim. Eu achei coisa, porque, tipo assim, minha mãe falou que não iria mais ficar com ele, porque ele não ficava. Ele passava mal, passou muito mal mesmo. Quando eu tive que ficar por aqui, ele teve que ir com minha mãe pra casa dela. E quando ela falou isso, eu já achei, tipo assim, gente, é pra mim? Porque, tipo assim, minha mãe não falaria pra mim ir, que ela ficaria com Noah. Porque ninguém quer ficar com criança passando mal. Eu falei assim, mãe, então eu vou. Ela falou, vai que eu não tô me sentindo bem. Pode ir. Vai lá e grava tudo pra mim, que eu quero ver tudo. Por isso que nos vídeos que eu postei, a câmera, ela não está deitada. Eu queria até gravar, gente, mas mesmo eu levando carregador portátil, o celular descarregou. Não daria pra me gravar um vídeo, assim. E aí eu fui, gente. E assim, era realmente pra ser, tipo assim, pra mim, porque não ficou
quietinha aqui com a minha mãe, sabe? Deu trabalho, assim, que toda criança dá, a bagunça e tal. Mas ele ficou tranquilo. Ficou tranquilo, assim, em relação de passar mal. Agora falando como foi a conferência. Gente, eu cheguei lá, a gente pegou A minha prima, ela tava muito ansiosa, né? Então ela me mandou mensagem, era 2 horas da manhã. Sendo que era pra gente estar lá no ponto de ônibus 5h30. Mas eu sabia que eu não ia conseguir dormir, gente, porque eu durmo muito tarde. Então, eu já sabia que eu não conseguiria dormir. Eu uso essa base aqui, olha como que ela tá branca. Eu uso essa base aqui de corretivo. Só que eu acabei passando muito agora. Porque ela é muito mais clara que minha pele. Aí, gente, E aí minha prima tava ansiosa, 2h30 já estava pronta e arrumada. Aí, gente, eu peguei, levantei, comecei a me arrumar e comecei a arrumar minha bolsa. Porque eu falei, gente, não quero me atrasar. Vou começar a me arrumar. Nisso, minha mãe nem dormido tinha ainda. Então, eu sabia que seria difícil pra minha mãe. E, entendeu? Eu também não tinha dormido. Só que aí, minha mãe ia ficar muito cansada lá. Porque foi cansativo, não vou mentir. Daí, gente, comecei a me arrumar. Comecei a me arrumar para ir. Daí, 5h30, nós estávamos lá em cima do ponto de ônibus. Só que teve uma coisa. O ônibus passou umas 8 horas da manhã. E a gente tava lá desde 5 horas. Tipo assim, de madrugada, sabe? Eu passei minha maquiagem, passei uma maquiagem leve, porque eu não queria nada pesado, era o dia todo, gente. Era o dia todo. E aí a gente chegou lá, eu gravei. Aí eu deixei a parte do vídeo quando a gente chegou. Aí a mulher, tinha muita mulher, gente. Eu acho que deu, pelo que eles falam, deu umas 6.000 mulheres lá no Juntas. Gente, foi um congresso, tipo assim, gigantesco. Eu não imaginei que seria tão grande assim. Mas só de pensar, tipo assim, foi no Maracanã, óbvio que seria uma coisa bem grande. Mas, tipo assim, foi muita gente, gente. Foi muita gente. E aí, começou. Aí teve fila, uma fila infinita, real, uma fila infinita. Vocês precisam ver meu último vídeo aí. E aí, eu comecei, a mané aqui, acorda de manhã e quer ir no banheiro. Eu comecei a sentir vontade de ir no banheiro. Porque eu tinha ido aqui, porém, eu tinha ido, era 3 horas da manhã em casa. Então eu comecei a sentir muita vontade de ir no banheiro. E nisso já era o quê? Umas 10 para 11 horas. E aí eu falei pra minha tia, eu tô com muita vontade de ir no banheiro. Muita vontade de ir no banheiro, muita vontade de ir no banheiro. Aí é porque foram 2 tias minhas, né? Aí a minha tia falou assim, vamos então andar em procurar um banheiro. Aí, bom, que a gente procura uma lanchonete. Eu falei, tá. Gente, real, a gente ficou quase 1 hora procurando. Eu não sei se é porque a gente não sabia o caminho. Eu não sei se é porque tinha muita mulher. Porém, a gente ficou quase 1 hora procurando o banheiro. E é onde a gente achava o banheiro, tava lotado de mulher. Porque, assim, era muita mulher e não tinha um banheiro público. Banheiro público é nojento? É, mas quando você tá apertado, meu amor, você vai usar o banheiro público. Quando você tá apertado, você vai até ali no matinho, você vai fazer seu xixi. E aí, eu achei o banheiro. Só que assim, eu tava com vontade de fazer o número 1, né? Aí do nada ficou com vontade de fazer o número 2. Mas aqui a pessoa não se contenta. Aí eu falei, a gente achou o banheiro, a gente ficou na fila. Só que assim, eu não consigo, né? Fazer essas intimidades a mais assim, na rua. Eu não consegui, ainda mais que tinha uma fila assim, esperando pra mim sair do banheiro, né? Aí, gente, conseguimos achar o banheiro. Aí voltamos. Gente, pra voltar foi uma luta. Uma luta, porque era mulher, 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 e a gente não achava o lugar. Aí finalmente a gente achou. Quando a gente achou o lugar, o portão do Maracanã abriu. Abriu, era meio-dia. Falando que ia abrir 1 hora, mas abriu no meio-dia. Aí a gente foi. Eu peguei, segurei no braço da minha tia assim. Gente, começou um empurra surreal. Real, tipo assim, nessa parte aí, infelizmente, não teve assim muita coisa assim foi um pouco nada a ver, sabe? O pessoal não teve muito respeito, não teve muita coisa assim, tipo isso. Aí eu me perdi da minha tia. Eu falei, pronto, me perdi de todo mundo. Tipo assim, me perdi das 2 tias e da minha prima. Eu me perdi. Aí eu comecei a andar e a gente ouvia falar,
deixa a bolsa aberta pra facilitar pros seguranças e tal. Eles não faziam muita coisa não, tipo assim, eles só olhavam a bolsa assim, não mexia na sua bolsa não. Olhava assim, era uma mulher e você entrava. Quando eu cheguei no lugar que era pra passar o, o ingresso, aí eu achei minha tia, graças a Deus, gente, porque eu odeio me perder, eu tenho muito medo e era muita mulher. E eu vou falar uma coisa bem séria aqui pra vocês. Como eu não iria, eles comentaram assim com minha mãe: vamos todo mundo de roupa nude, né? Era tipo um café com leite. Aí eu pensei assim, aí minha mãe ainda falou: eu não vou de roupa nude, porque eu vou com a roupa que eu tenho. Eu falei: mãe, se eu fosse também, eu também iria com a roupa que eu tenho. Aí minha outra tia falou: eu também vou com a roupa que eu tenho, minha tia foi de blusa azul. Porém, as meninas da conferência, elas deram uma paleta de cor. E eu não sabia disso. Pra mim era só a igreja da minha tia que ia com essa cor, entendeu? Elas deram uma paleta de cor dessa cor. Café com leite. É dessa cor, café com leite. Eu acho que foi só. E aí, tava todo mundo igual. Eu não tava igual, eu tava com essa roupa aqui. Gente, aí minha tia tava igual a todo mundo. A minha tia que estava com o ingresso estava igual a todo mundo. Aí, tipo assim, na hora de passar o ingresso, eu achei ela, graças a Deus. A gente foi subir o Maracanã, né? A gente foi subindo. E eu juro pra vocês que foi a minha primeira vez no Maracanã. Porque assim, eu não tenho vontade de ir pra ver jogo. O dia que eu for vai ser assim, pra tirar foto, mostrar que eu fui lá ver jogo, mas eu não sou assim. Eu não vejo nem na televisão pagar pra ir ver no Maracanã. Se alguém pagar pra mim, eu vou. E aí, gente, a minha tia falou assim: vou no banheiro. Aí ela falou: fica aqui na porta. Eu falei: beleza. Gente, daqui a pouco eu tô esperando, bota a mão, cadê ela? Aí eu fui entrar onde ela entrou, que ela falou que ela ia usar o banheiro. A mulher falou assim: você quer ir no banheiro? Eu falei: sim. Aí a mulher falou: mas não é aqui o banheiro, é do outro lado. Eu falei: como assim? Cadê essa mulher que ela acabou de entrar aqui e ela nunca mais saiu? O que vocês fizeram com minha tia? Aí, gente, enfim, fui do outro lado do banheiro, cadê ela? Não achei. Aí eu fui pra entrada do Maracanã. Eu falei: vou esperar aqui na entrada, porque alguma delas vai passar aqui. Alguém conhecido vai passar aqui. Gente, eu fiquei lá e nada de ninguém passar. E eu estava começando a me desesperar. Aí eu entrei gravando, que tá aí no vídeo, no último vídeo, eu entrei gravando. Aí no áudio eu falei: mãe, me perdi da minha tia. Porém no vídeo, gente, se eu colocar aqui o vídeo, eu vejo uma tia minha, aqui está de azul, entrando. Só que sabe quando você tá vendo muitas cores iguais, e você já tá assim, confusa? A sua visão já tá confusa do que tá vendo? Foi isso que aconteceu. Minha tia começou a me ligar. Aí eu falei: tia, eu não sei onde é que eu tô. Tirei uma foto pra ela e mandei pra ela. Só que na foto, gente, dava pra mostrar nitidamente que ela estava sentada logo na minha frente. É porque eu realmente achava confusa. Aí eu mandei a foto pra ela, aí ela me achou e me gritou. Aí eu fui, achei todo mundo, graças a Deus, que foi onde eu postei pra vocês também. Mostrei minha mãe que eu tinha encontrado todo mundo, né? Sentei. E aí começou, gente, mas assim, foi surreal. Foi surreal, porque tipo assim, começou com, elas chegaram orando, né? Chegaram com as mães delas. E aí foi surreal, foi muito bom. Foi, tipo assim, você sentia realmente assim, a presença de Deus. Só de começar assim, a gente começou a se emocionar. E ver o Maracanã todo cantando o hino da harpa, gente, foi muito bom. Foi muito bom. Tipo assim, eu nunca tinha ido. Eu gosto muito de ir, assim, em eventos evangélicos. Mas esse foi o primeiro, assim, que eu fui que, tipo assim, me marcou real. E eu sei que era pra mim estar ali, porque, assim, minha mãe comprou o ingresso pra ela e de última, assim, ela falou que ela não iria mais porque ela não tava se sentindo bem. Ela não tava se sentindo legal, ela tava passando mal. E ela falou pra mim, entendeu? E aí, gente, eu postei um pouco de como foi, né? Aí foi, assim, é inexplicável, assim, não tem como dizer como foi, mas foi maravilhoso. Foi realmente um dia inteiro falando de Deus, de pregação. Eu não gravei as pregações,
Mas foi muita pregação, foi muito louvor, foi muito legal mesmo. E depois eu fiquei vendo muitas polêmicas sobre o Juntas, né? Por ter dado muita mulher. E vi também pastor botando indiretinha em redes sociais, falando várias coisas, sabe? E, tipo, a gente não deve falar o que a gente não sabe, entendeu? Tem muita gente que fala também, eu também não pagaria, eu também não iria e tal. Gente, normal, entendeu? Normal. Não gosta, não paga mesmo, não vai. Porém, é uma coisa, pra quem gosta, é muito bom. E pra mim foi, tipo, surreal de bom. Até hoje posto, quem me segue no Instagram, até hoje posto coisas dos Juntas. Porque foi uma coisa que me marcou demais. E foi um dos melhores presentes que eu ganhei, porque os Juntas, eu fiz aniversário no dia 30 de agosto, e se eu não me engano, o Juntas foi no dia 5, se eu não me engano. Então, foi um presentão de aniversário que eu recebi. Fiquei muito feliz da minha mãe ter me deixado ir no lugar dela, sabe? Ter me proporcionado isso. Eu queria muito estar com ela lá, né? Porém, terão outras oportunidades. E foi surreal de bom. Enfim, gente, nós saímos de lá, tava dando que iria chover. Começou a dar uma chuviscada mesmo, só que não chegou a molhar a gente, porém parou. E no final que choveu, mas não foi aquela chuva, foi chuviscando e minha tia tinha comprado capa pra mim e pra ela antes da gente entrar no Maracanã. E aí a gente botou no final, né? E aí a gente começou a sair do Maracanã. Gente, inclusive o próximo Juntas será em Brasília, né? Se Deus me permitir, né? Se Deus me permitir estar lá, porque tudo é a vontade de Deus. Na minha cabeça, assim, não tem como eu ir, né? Até porque de Macaé pra Brasília é muito longe, tem que ir de avião. Se de carro de ônibus é muito demorado, acho que é o dia todo, né? Eu nunca fui pra Brasília. Mas o próximo Juntas será lá em Brasília, gente. E se Deus me permitir estar lá, né? Porque pra Deus nada é impossível. Só pra mim mesmo. E aí eu estarei lá no ano que vem. Mas, gente, aí na hora de ir embora, né, elas anunciaram que o Juntas seria em Brasília, soltaram fogos. Nisso a gente já foi descendo, porque ia simbolar muita gente descendo junto, então a gente já foi descendo. Colocamos a capa e fomos. Gente, minha tia estava atrás de mim. Todo mundo, as duas tias, a minha prima moça e uma outra moça. Quando eu olho pra trás, cadê elas? Gente, eu perdi ela de novo. De novo. E aí, só que eu tava com uma visão de uma mulher que era da igreja da minha tia, que tava na frente assim. Eu falei assim, moça, peraí, cadê minha tia? Ela falou assim, não tô vendo ela. Eu falei, moça, por favor, espera um pouquinho aqui, porque se eu me perder de novo, agora ela vai me matar. Aí, nós ficamos parados esperando ela. Aí, quando ela passou, gente, que eu vi ela, eu fui correndo atrás dela. Aí ela, tá. Pensei que você tinha se perdido de novo. Na verdade, eu tinha me perdido, né? Só que eu não vou falar. Não, é porque eu tava aqui, né, te esperando. Aí, gente, me perdi de novo, gente, mas... Ai, olha, vou te falar. Foi... Eu me perco muito, cara. Aí teve uma hora que minha tia me deu a mão. Gente, eu fiz 26 anos, pra vocês terem noção. Ela falou assim, me dá a mão aqui. Me dá a mão aqui, porque se você se perde no final, a sua mãe ainda vai falar que só deixou você vir porque eu vim. Aí eu peguei e fiquei andando de mão dada com ela. Falei, tia, nem pra você vir com um amarelo neon, um verde neon, né? Um negócio assim, pra você não se perder de mim. Né? Jogando a culpa nela, falando que era ela que tava se perdendo de mim. Aí, gente, era umas 10 e pouca que acabou a conferência, né? E aí a gente entrou no ônibus, foi aquela correriazinha pra achar o ônibus também, mas achamos, graças a Deus. E aí depois a gente voltou pra casa. Na volta pra casa, que choveu bastante, mas aí a gente tava com cobertores, a gente se enrolou no cobertor e veio pra casa. Tudo normal, gente. Enfim, a conferência foi
boa demais. E foi assim, foi a minha ida, né? Essa foi a minha experiência pela primeira vez no Maracanã, em um dos eventos gospels maiores que eu já fui na minha vida, se Deus permitirem outros, mas esse foi o que eu fui, né, pela primeira vez. E, gente, queria gravar muito pra vocês, porém, realmente, assim, na hora, eu ia gravar, tem até um vídeo que eu mostro o look pra vocês, que a câmera tá deitada, porém, o celular ia descarregar. Eu levei a bateria portátil, porém, tava descarregando muito rápido. E eu queria gravar tudo pra minha mãe ver também, né? E aí, gente, foi isso. Foi isso que... Foi essa minha experiência. Quando eu vir aqui, ó, explode o... Dá uma coisa na base. Mas se eu chegar aqui perto, não tem muita diferença, tá vendo? Eu passei bem um pouquinho, ainda tá com manchas aqui, eu tô cheio de espinhas aqui. Enfim, gente, essa foi minha experiência no Juntas Conferência. Eu amei. E acredito que quem foi, amou. Quem não foi, vale a pena. Se você gosta. Se você não gosta, não vá. Até porque não tem sentido nenhum quem não gostar, não ir. Passar esse lip tint aqui mesmo, que eu esqueci do blush. Eu passei com muita base na cara, isso sim. Que eu passo só de corretivo. Porque essa base aqui da Julia Peixoto eu comprei e ela é muito mais clara pra ver. Muito não, é um tomzinho. Quando eu misturo ela, dá pra usar de boa. E aí, gente, eu levei algumas coisas... Ah, outra coisa sobre comida. Eu levei algumas coisas dentro da bolsa, né? Alguns biscoitinhos, tipo clube social, essas coisas. E eu quase não comi nada. Porque, tipo assim, um dia todo eu acho que eu queria comida. E lá dentro do Maracanã não tinha comida. Gente, surreal os valores dentro do Maracanã. Mas todo mundo, quando eu falei que ia, me disse que os valores lá dentro era mega caro, né? Um pão com uma carne de hambúrguer e um queijo, R$30. Só o pão. Eu fiquei, tipo assim, em choque. Tinha dinheiro pra comprar? Tinha. Só que achei um absurdo e não comprei, não. Esperei chegar em casa pra me comer. Fiquei comendo meus biscoitinhos. Eu levei barra de chocolate, eu levei Snickers. Eu levei clube social, levei torradinhas. Levei coisas assim, sabe? Mas aí, gente, é muito caro as coisas. Muito caro. Assim. Que isso, gente? Mas aí, foi muito bom, né? Não fui pra comer, fui pra assistir a conferência. Foi surreal de bom, real mesmo. E, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder vídeo nenhum. E se tiver alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.